Olá, pessoas! O tema do Soletrando Direito de hoje é o indulto de Bolsonaro a Daniel Silveira. Aliás, o bochicho da semana foi o duro contragolpe dado pelo presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal ao conceder o benefício da graça ao deputado federal Daniel Silveira, deputado pelo PTB do Rio de Janeiro. O presidente, do alto dos 55% de votos levados na última eleição e de uma inegável preferência por levar avante mais um mandato presidencial, já tinha advertido que não iria aceitar um resultado desfavorável ao parlamentar Daniel Silveira, sobretudo diante das ilegalidades perpetradas no âmbito do inquérito 4781. O chamado inquérito das fake news, inquérito do fim do mundo. Algumas dessas ilegalidades, inclusive, já foram por mim comentadas em vídeo que está em cima no card. Uma dessas ilegalidades apontadas pela Procuradoria-Geral da República, em documento assinado pela então titular do órgão, Raquel Dodge, é o acúmulo de funções penais na figura do juiz, ou seja, a mesma pessoa no processo centrava as figuras de investigador, acusador, juiz e vítima, algo que fere frontalmente o princípio que é basilar no direito constitucional pátrio, chamado princípio acusatório, e que não autoriza a condução da investigação pelo judiciário, havendo também o desrespeito da garantia do investigado quanto à necessária isenção do órgão julgador, por haver justamente essa centralização em apenas uma pessoa de 4 funções. A última indireta do presidente sobre a ação penal do deputado Daniel Silveira foi dada do Dia do Exército, que foi recentemente comemorado em Brasília, em 19 de abril. E essa indireta foi dada pelo chefe do Poder Executivo diante dos titulares dos demais poderes, quando o presidente clamou pela necessidade de que todos se mantivessem nos quadrantes, nos liames da Constituição, em nome da própria governabilidade e da essência democrática. Esse teria sido um duro recado, especialmente ao STF, que teria, no entender do presidente, extrapolado os limites constitucionais ao desconhecer a imunidade parlamentar do deputado Daniel Silveira, cassando-lhe a palavra, quando, pela garantia do artigo 53 da Constituição, todo parlamentar tem liberdade de opinião, de voto e de posição, ou seja, a Constituição utiliza o pronome quaisquer exatamente para dar dimensão do mandato parlamentar, da sua liberdade de expressão, da sua liberdade de opinião, da sua liberdade de voto. Apesar de todas as advertências, o Supremo Tribunal Federal foi para cima e condenou o deputado Silveira a 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, mais multa de R$ 192,5 mil e ainda, acessoriamente, a perda do mandato parlamentar e a suspensão dos direitos políticos enquanto durar os efeitos da condenação. Assim, quando a ação transitar julgado, o deputado não poderá concorrer, como ele desejaria, ao cargo de senador, já que ele foi colocado dentro da previsão da Lei Complementar número 135 de 2010, que é a chamada Lei da Ficha Limpa. É claro que a partir da edição do decreto de graça ao deputado Silveira, benefício que tem previsão legal específica no artigo 734 do Código de Processo Penal, pipocou a ladainha da esquerdopatia militante, não só entre juristas, como também entre os políticos da oposição e, como sempre acontece, a meninada birrenta e chorona foi se acolher, foi se aninhar no colo do Supremo Tribunal Federal, entrando com ações de descumprimento de preceito fundamental, alegando que houve autoritarismo e desvio de finalidade no ato presidencial, já que teriam sido usados fins escusos para proteger, para ajudar pessoa próxima do presidente, além da ação ter se dado de modo atropelado, considerando que havia um processo em curso e, portanto, era inoportuna naquele momento a edição do decreto. Ou seja, essa interrupção teria manchado a separação dos poderes. Mas como assim, doutores? Quer dizer que o artigo 2º da Constituição Federal somente se aplica para um lado? É isso mesmo? O juiz esperneante dos partidos de oposição, como Rede e o PDT, alega ainda que a animosidade excessiva do presidente Bolsonaro contra o judiciário deve ser punida por derrubar o tabuleiro do jogo democrático. Ai, meu Deus! E desafiar a rigidez constitucional
a seu bel prazer. E aí a rede resolve lecionar direito, alegando que, não havendo ainda decisão condenatória transitada e julgado, não há que se falar em efeitos da punibilidade penal a serem objeto de graça constitucional. Nesse momento, o partido, aliás, escorrega na baba do quiabo quando admite a competência do presidente da República, competência essa assegurada no artigo 84, inciso 12 da Constituição, para conceder a graça, mas que não poderia agir de maneira desvirtuada e corrompida, visando a obtenção de ganho a aliado político pessoal. Daí o alegado desvio de finalidade do decreto, que não foi praticado visando ao interesse público, e que o ato é inconstitucional. Mas como? Se é o próprio partido que reconhece a competência do chefe do executivo para perdoar? Para bem colocar as coisas, o artigo 84, incisos 12 da Constituição Federal garante ao presidente da República, privativamente, a competência exclusiva para dar indultos e comutar penas, salvo se tratar de crimes de terrorismo, crimes hediondos, tráfico de drogas e entorpecentes e terrorismo, sendo a competência legal firmada no referido artigo 734 do Código de Processo Penal. E ao que consta, o deputado falastrão não atuou por nenhum desses caminhos, tendo se mantido no palavreado rude, grosseiro, destemperado, abilolado e de baixo nível, que apesar de tudo isso, está perfeitamente enquadrado no artigo 53 da Constituição, que trata justamente da imunidade parlamentar quanto a quaisquer opiniões, palavras e votos. Ainda que se possa discordar da agressividade, da linguagem chula e ameaçadora da integridade física dos ministros da Suprema Corte, as falas do destemperado parlamentar na internet, como acentuou o ministro Nunes Marques no dia do julgamento da ação penal, foram incapazes de intimidar os destinatários, não passando de meras bravatas, quer dizer, mesmo que a companheirada tenha ficado inquieta e mesmo, pode-se dizer, desbussolada com o bote do capitão, fato é que a concessão de graça presidencial é, atenção companheirada, prerrogativa, atenção para o termo, prerrogativa presidencial, representando intervenção autorizada do presidente da República em política criminal, dentro da chamada teoria dos freios e contrapesos, teoria que foi originariamente desenvolvida pelo Barão de Montesquieu juntamente com John Locke, e se resume no controle do poder pelo próprio poder, sendo que cada um deles tem autonomia para exercer a sua função, embora sob o controle dos outros poderes. No caso do deputado federal Daniel Silveira, o mérito do indulto individual é uma medida de exclusiva competência do presidente da República. É um juízo de conveniência e oportunidade. E é claro que nesse juízo, o presidente da República ele deve se comportar dentro dos limites constitucionais e legais. Algo que, absolutamente, pelo que se tem, não foi torpedeado pelo presidente da República. Assemelhada ao caso do deputado Daniel Silveira, tem a ação direta de inconstitucionalidade 5874, onde se discutiu um indulto concedido pelo ex-presidente Michel Temer, que teria beneficiado presos da Lava Jato. Na época, a PGR, que tinha protocolado a ação, alegou que o presidente Temer teria ultrapassado os limites da discricionariedade e do princípio da igualdade, mas o resultado final, com a votação de 7-4, rejeitando a ação da Procuradoria. Entre os votos da corrente majoritária está o do superministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir o vídeo que inclusive já viralizou na internet com a fala do superministro defendendo o ato do então presidente Temer e que não pode ser ignorado no presente caso em suporte à defesa do deputado Silveira. Essa questão do indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, função constitucional prevista nesse check and balances para o Supremo, assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo na política criminal, até porque indulto, seja graça, o perdão presidencial, seja individual, seja o coletivo,
não faz parte da política criminal. É um mecanismo de exceção contra o que aquele que tem competência, o presidente da República, entender excessos da política criminal. De novo, portanto, a clemência individual é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República. É ele e só ele quem estabelece os requisitos e a extensão do benefício, a partir, como falei, de um juízo de conveniência e oportunidade que lhe é próprio, não extensivo ao judiciário. Portanto, prevalece no caso o subjetivismo do presidente da República e não o subjetivismo do judiciário. Na verdade, o que pegou muita gente de surpresa é que a graça individual não é tradição no direito brasileiro, pois o que se tem em matéria de indulto é a concessão do mesmo em termos genéricos, como é, por exemplo, o caso pioneiro do decreto 20.082 de 1945, onde foram indultados oficiais e praças da Força Expedicionária Brasileira em crimes que não os de homicídio doloso e de deserção. E aí está o ponto crucial da história. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro pegou a arma do próprio Alexandre de Moraes, não só a arma com a munição, e desferiu o tiro certeiro no STF. E o capitão não negou fogo e acertou na mira. E manejou tão bem a arma que a companheirada continua perdida, que nem segue o tiroteio. Um ponto, então, é bem claro. O indulto é faculdade do Poder Executivo, não se submete à revisão judicial, salvo o exame do cumprimento dos requisitos legais e constitucionais. É um favor concedido, vejam bem, sob excepcionalidade pelo presidente da República, aos praticantes de atos delituosos. Quanto aos efeitos secundários da condenação, algo que também tem sido muito discutido nestes últimos dias, o constitucionalista Ives Ganda Silva Martins, talvez um dos maiores juristas brasileiros vivos, explica didaticamente. Vamos ouvir. A concessão de indulto pelo presidente da República, a Constituição fala em indulto, artigo 84, inciso 12, é da sua inteira competência fazê-lo. Quais foram as penas aplicadas? Prisão, ineligibilidade, multa. Como são penas menores do que a perda de liberdade, que é o bem maior que um cidadão tem, a meu ver, entendo que tudo caiu por terra com o indulto do presidente da República. Agora, o que se questiona é o que acontecerá caso o STF resolva anular o decreto de indulto ao deputado Silveira. No título 5 da Carta Constitucional se localiza a matriz de resolução dos conflitos entre dois poderes, sem que seja necessário debandar para qualquer tipo de quebra da regra constitucional e institucional. E essa linha de pensamento é liderada pelo mesmo jurista Ives Ganda, particularmente na atuação das Forças Armadas como elemento de garantia da lei e da ordem a ser acionada por qualquer dos poderes que se sentir atingido. Isso está no artigo 142 da Constituição. É apenas para repor a ordem naquele ponto quanto ao assunto indulto e execução do decreto. Como o próprio presidente falou na sua live de quinta-feira, o decreto será cumprido. Logo, como aponta o professor Martins, se um poder se sentir atropelado por outro, para usar uma das expressões preferidas do capitão, poderá solicitar às Forças Armadas que haja como poder moderador para repor a lei no ponto específico, se realmente tiver sido ferida pelo poder em conflito com o postulante. Finalmente, não se pode deixar de dizer que o presidente Bolsonaro é a última trincheira na luta em defesa da liberdade, que é esse valor fundamental da democracia, fundamental do constitucionalismo democrático. A seriedade do momento carece de uma distensão do trabalho de todas as forças em prol de uma calmaria, de uma acalmada, que vai fazer bem a todos. É preciso que os envolvidos deixem de trabalhar com o fígado e parta para uma maior objetividade e consciência. Consciência, inclusive, pela valorização do sentido de pátria e também de abdicação desse ódio espumante que tem sido destilado contra o presidente Bolsonaro. Um presidente ser profundamente perseguido pela mídia mofenta e pelos outros atores que estão em polvorosa
e, paradoxalmente, trabalhando pela eleição de um ex-presidiário e de um partido tão densamente comprometido com ideais de corrupção. Este foi o Soletrando de hoje. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Obrigado pela atenção. Tchau.